Graça e paz, todos e todas. Continuamos aqui com a nossa lição da Escola Dominical. Hoje faremos a lição número 17. Jesus Cristo voltará. Esse é o tema do Raízes da Nossa Fé. Então, o texto bíblico, o tema, está em Mateus capítulo 24. Vamos orar? Deus, nós queremos entregar diante de Ti esse tempo que vamos ouvir, assistir a respeito da Tua Palavra, e nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações para entender e compreender a Tua Palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, Mateus 24, Jesus está respondendo aos seus discípulos a respeito da construção do templo. Veja bem, começa Mateus 24, Jesus saiu do templo, enquanto ele caminhava, diz o verso 1, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo e falar sobre a construção, sobre a beleza, sobre tudo da construção do templo. E Jesus então começa dizendo assim no verso 2, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E tendo Jesus então assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, nós estou lendo Mateus 24, 1 a 3, ok? Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Esse texto é muito claro para mim dizer que nós estamos nesse tempo, que é o início mesmo. Nós temos visto países, nações guerreando contra outras nações, terremotos, fomes, todas essas coisas nós temos visto e ouvido nesse tempo. Então, Jesus está falando desse tempo. Para o povo cristão da época, eles achavam que Jesus viria muito rapidamente, ainda naquela geração. Esse texto de Mateus 24 foi escrito por volta de 65 a 67 depois de Cristo. E então ele prometeu voltar e as pessoas achavam que ele já estaria ali, às portas, voltando. Nós estamos esperando também, eu creio que Jesus está às portas, tudo bem que já se passou 2022 anos, da história 2021 anos, mas eu acho que Jesus realmente agora está mostrando esses sinais. Então vamos ver os textos de João. Algumas perguntas a gente tem a respeito disso, né? Por exemplo, a mesma pergunta que os discípulos têm, quando é que isso vai ser? Que tempo é esse? Jesus no verso 36 do capítulo 24, ele diz assim, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Essa é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, porque é um tal de profecias de todo tipo, dizendo, Jesus vai voltar nesse tempo, naquele ano, esse ano, e às vezes as pessoas tentam prever essa data, e isso é até normal. Porém, o próprio Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, ou seja, nem ele mesmo, e senão somente o Pai. Então, nós precisamos acalmar nosso coração, ver os sinais e saber que esse dia pertence a Deus. E ele, no verso 37, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi no tempo de Noé? Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós precisamos estar preparados como Noé estava. Noé sabia, ia seguindo as ordens de Deus, dia a dia, entrou na arca, fechou a arca, Deus fechou por fora,
E aí começou o dilúvio. Só que as pessoas que não se importavam com isso, nem com a pregação de Noé, estavam comendo, bebendo, fazendo festa e não prestaram atenção. Quando viram, o dilúvio veio e acabou com tudo. E então a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus vai ser assim também. E ele continua dizendo, verso 40, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse que hora vem o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por que diz que um foi levado e outro não? É uma coisa que assusta a gente, mas assim, vai ser levado aos céus quem está preparado, quem está firme em Jesus. Você precisa para quê? Para isso você precisa o quê? Aceitar Jesus no seu coração, entregar sua vida somente a Ele e andar com Ele. As pessoas podem perder a salvação depois que aceitou Jesus ou foram batizadas? Podem, se elas abandonarem Jesus, se elas pararem de seguir, e elas podem perder a salvação. Como isso é feito? Isso está a critério de Deus. Deus é o juiz. Eu não sou, nem eu, nem você, somos capacitadas para julgar. Nem temos esse privilégio também. Esse privilégio ou não, né? Porque eu acho que isso não é um privilégio. É Deus quem vai julgar no último julgamento quem está e quem não está. Quem vai levar as pessoas que realmente estão com Jesus. Como você sabe disso? Você está sempre em intimidade com Deus. Você precisa caminhar com Deus e você vai ter certeza disso, que quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja dele e você é parte desta igreja. A igreja, quando fala que vai levar a igreja, não é uma denominação. Alguns dizem que precisam participar de uma denominação para ir com Jesus, mas isso não é verdade. A verdade é que você precisa ter intimidade com Jesus. Jesus tem uma igreja que é invisível, que são pessoas que estão dentro de todas as igrejas que realmente servem a Jesus, servem ao Senhor, e de todas elas existem pessoas que servem de verdade e de fato. Esses serão realmente levados com o Senhor no último dia. Continuando o texto. Verso 45, estamos ainda no capítulo 24 de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimentos no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater nos seus conservos, a comer e a beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus está aqui, lembre-se sempre que é Jesus que está falando nesse texto. Quando Jesus fala que o templo, lá no verso 2, né? Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, do templo de Jerusalém. Isso já aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, houve uma guerra, um embate com o Império Romano e na época Antíoco Epífanes profanou o templo de Jerusalém, colocando uma estátua de Zeus, deus grego, em seu espaço santo. Tal fato é considerado pelos judeus uma enorme afronta e abominação, pois ao fazer isso, esse líder viola a regra da pureza judaica, colocando uma estátua, um ídolo, dentro do lugar mais sagrado, o templo de Jerusalém. Esse é o abominável da desolação, que nos fala o primeiro versículo. 24, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia
fujam para os montes. Verso 15, então, do capítulo 24, fala que vai ter essa abominação. E essa abominação acontece no ano 70, e essa guerra, esse embate com o Império Romano, traz muito sofrimento para o povo, e os dias precisam ser abreviados. E aí o templo realmente não fica pedra sobre pedra, cai tudo e fica em ruínas o templo de Jerusalém. E ele nunca mais foi construído, né? Então ainda existe essa esperança de que o templo de Jerusalém seja reconstruído, e é disso que Jesus está falando aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. E começou ali a acontecer as coisas, os sinais da vinda dele, da próxima vinda dele. Então, o primeiro ensinamento que a gente tem de tudo isso: não devemos confiar em construções humanas. Templo de Jerusalém. Elas são perecíveis e podem ser destruídas repentinamente. O povo de Israel falava muito do templo como uma coisa que jamais seria destruída, porque ali ficava a presença de Deus, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Então eles tinham naquele templo uma segurança, mas a nossa segurança nunca pode estar em construções físicas. Nossa segurança está em Jesus, nossa segurança está em Deus. E o povo colocou a sua segurança no templo, dizendo: Sião, o templo de Jerusalém, olha que construção, jamais vai ser derrubada, mas foi derrubada. E então, o segundo ensinamento: quando o desespero e a dor são tamanhos, devemos ter muito cuidado, não devemos confiar em tudo que ouvimos ou em tudo que nos é apresentado. O que Jesus fala lá no verso 24? Que essas coisas iam acontecer, que ia haver destruição, que ia ter terremoto, que ia haver guerras, e que nesse tempo iam aparecer falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Ali não está escrito que vai enganar os eleitos, porque às vezes as pessoas dizem assim: vai haver falsos profetas e vai enganar todo mundo. Não. Se possível, enganará até os eleitos. Pode acontecer? Pode enganar, porque vai ser bem parecido com os milagres que Jesus faz. Tem muita gente fazendo milagre, muita gente profetizando hoje e que não é de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Precisamos, para que não ser enganados? Precisamos do quê? Precisamos da leitura da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós oramos, jejuamos e buscamos o Senhor, Deus nos dará discernimento para não cair nessa enganação dos falsos profetas e dos falsos cristos. E aí ele diz assim: vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Segundo ensinamento, então, quando você estiver em desespero e dor, não devemos confiar em tudo o que ouvimos e em tudo que nos é apresentado. Eu sempre converso com pessoas que procuram umbanda, candomblé, passes, pais de santo, e nessas épocas de desespero, alguém sempre chega e diz: vamos lá comigo, ele vai te dizer o que está acontecendo, vai te ajudar, vai fazer alguma coisa para você ficar bem. E as pessoas vão em lugares errados. Existem também falsas igrejas que são comandadas por falsos profetas, que já existem também. Por isso, como é que a gente sabe disso? O apóstolo Paulo sempre nos diz que pode haver dons, mas a gente precisa confiar quando você ouve uma profecia, quando você ouve uma pregação,
ter a Bíblia junto, ir para a Bíblia para saber se aquilo é real, é verdadeiro. Consulte, a dúvida ela é importante nesse sentido do aprendizado. Você precisa consultar a palavra de Deus, sempre, sempre consultar a palavra de Deus. O terceiro ensinamento é confiar em Jesus. Completamente diferente de confiar em construções humanas. Confiar na sua palavra, em sua promessa, e completamente diferente de confiar em governos falhos e passíveis de erro. Não confiamos em governos, não confiamos em estruturas, não confiamos em paredes, confiamos em Jesus e ficaremos firmes em Jesus. Para isso, então, a gente precisa aprender a observar os sinais. E como é que a gente observa os sinais de esperança que estão em Jesus? Lendo a palavra. Nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Aprendei, pois, diz Mateus 24, 32 agora. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Quando estamos em uma estação muito difícil, tal como o inverno, por exemplo, sabemos que o mesmo vai ter fim. Uma hora o inverno acaba. Como? Observando o que acontece ao nosso redor, pois sabemos que o inverno irá passar. Não há inverno eterno, o verão chegará. Isso é esperança. Esperança não tem hora e nem dia para chegar. Precisa ser vivida todos os dias. Precisa ser buscada, esperada e partilhada todos os dias. Talvez por isso o texto nos diga: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essa esperança da vinda de alguém que irá reverter a história é isso que nos motiva. Viver a esperança é crer que a estação irá mudar, é crer que Deus sabe o tempo certo para agir. Esse ano, quando chegou o fim de março, a gente percebeu que, bem claramente, que as noites começaram a ficar um pouquinho mais frias. E todo mundo dizia: ai, o tempo do outono, que é quente durante o dia e à noite pela manhã faz friozinho. É muito claro quando as estações mudam. E a gente sabe que o verão excessivo vai acabar quando chega o outono, o inverno frio excessivo vai acabar quando chega a primavera e o verão virá. Se você prestar atenção aos sinais, preste atenção ao redor, preste atenção no clima, preste atenção nas flores, você vai ver que as estações estão mudando. E com relação à área espiritual, não tem diferença. A gente precisa olhar os sinais que estão acontecendo à nossa volta. Está acontecendo os sinais que Jesus falou que quando ele voltaria aconteceriam? Está. As guerras, reinações contra as nações, terremotos, maremotos, a gente tem ouvido muito sobre isso, né? A gente tem visto os sinais acontecerem. Então, é hora de quê? De se apavorar? Não, de se preparar. De se preparar, buscar o Senhor, dizer: Senhor, estou pronto, estou pronta para quando o Senhor vier. A vinda do Senhor, ela é certa. O auxílio de Deus em nossa vida, em nossos dilemas, em nossos momentos de sofrimento e dor são certos, mas há uma hora específica e nem uma data marcada no calendário, pois o socorro pode vir repentinamente. Se você está passando por lutas, por dor, por sofrimento, saiba que o Senhor pode trazer a sua vitória, a sua cura repentinamente, de acordo com o que Ele achar melhor. Essa espera não é de braços cruzados, não é uma espera passiva. É tempo de praticar o amor, a exortação, o consolo, a benignidade, a alegria, a oração, a gratidão e os dons do Espírito. É dessa forma que uma pessoa se mantém conservada, íntegra e irrepreensível para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler esse texto. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando para a igreja de Tessalônica que o próprio Deus da paz santifique vocês inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis
até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa espera, então, ela não é uma espera passiva, é uma espera em que nós vamos nos conduzindo, vamos buscando ao Senhor mais e mais, para que fiquemos irrepreensíveis e prontos para a chegada do nosso Senhor. Atos 1,11 diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado aos céus voltará da mesma forma que os viram subir. Então, é certa que Jesus vai voltar, é certo. Ele disse que ele iria voltar. E os anjos disseram então aos discípulos: por que vocês estão olhando ao céu? Esse texto acontece quando Jesus é levado ao céu, depois da sua ressurreição, 40 dias depois. Eles estão olhando para o céu e dizem: por que vocês estão olhando? É certo que esse que subiu, ele vai descer para buscar vocês. Lucas 12, 35 e 40 diz assim: estejam prontos para servir. Conservem acesas as suas candeias, ou seja, vigie, esteja com seu óleo fresco, né, o seu óleo do Espírito Santo fresco nas suas mentes e corações, como aqueles que esperam o seu Senhor a voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Em suma, essa lição, ela não é uma lição que é para você ficar com medo da volta do Senhor. Pelo contrário, é uma lição que o próprio Jesus dá aos seus discípulos, confirmando a promessa de que ele vai para o céu, que ele deixar o Espírito Santo, mas que ele viria voltar buscar a sua igreja, buscar os seus discípulos. E que nesse tempo, entre a ida dele para o céu e a volta, nós teremos que caminhar vigiando, buscando, crescendo em comunhão, crescendo em amor, em benignidade, gratidão e conhecendo cada dia mais o Senhor. E para isso nós vamos sendo preparados para morar com o Senhor no céu. Sempre nós temos curiosidade de saber, né? Os animais vão, não vão, vai haver raio, trovão, terremoto, nossos corpos vão sumir subitamente, só ficarão as roupas, se vamos conseguir ouvir as trombetas, etc. Todas essas são perguntas que a gente faz. Esses são elementos, fazem parte desse tema do que se fala sobre ele. Para muitas coisas, não temos revelação do Senhor nem resposta, pois agora conhecemos em parte, conforme diz 1 Coríntios 13, verso 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, diz o texto. É preciso ter cuidado com o que se escuta, pedindo discernimento do Senhor para não nos deixar levar por revelações humanas, na maioria das vezes irresponsáveis. Mais importante do que sabermos como vai acontecer é compreendermos como devemos viver, para podermos estar prontos para encontrar com Cristo. Mais importante do que a forma é o motivo. Para que Jesus vai voltar? O que isso implica em nossa vida? Porque isso faz parte da nossa fé? A nossa fé se alimenta de promessas, das que já se cumpriram e das que irão se realizar. Passado e futuro, o que Deus já fez e ainda fará. Certeza e esperança. Como viver nesse tempo intermediário é de suma importância, que essa palavra também gere em nós esperança e a certeza de que no tempo certo, Deus agirá. Falar do retorno de Cristo nos traz esperança de que a nossa vida não se limita aqui. Jesus vai voltar para buscar sua igreja para que ela viva a plenitude de Cristo. O centro da esperança cristã é a expectativa de ser recebido na plena comunhão de Deus. Quem morre ou vive em Jesus terá um futuro com Ele. O que a espera pela volta de Jesus deve gerar em nós além de esperança? Os anos que esperamos pelo cumprimento de uma promessa é o mais importante, ou o modo de ver essa esperança enquanto o cumprimento dessa promessa não chega? Veja bem, Jesus ele fala que ele é o noivo e a igreja é a noiva.
A igreja somos nós, as pessoas que caminham esperando a volta do Senhor. Quando a gente vai se casar, a gente se prepara com mínimos detalhes. É a roupa, é a festa, é a igreja, é a ornamentação, quem vamos convidar. A gente se preocupa, a gente conversa e a gente faz isso com muitos detalhes. Que a gente seja assim também, esperando a volta de Jesus. Jesus vai voltar, isso é certo. Nós precisamos nos preparar e essa preparação deve ser em alegria, em intimidade e em conhecer mais e mais o seu noivo, porque vamos morar eternamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, que você possa realmente refletir e leia mais uma vez Mateus 24, em que Jesus nos dá essa lição tão grandiosa, para que possamos esperá-lo com alegria. Vamos orar. Deus, obrigada pela tua palavra que nos ensina, que nos dá esperança, que nos dá gratidão. Muito obrigada, entregamos, Senhor, esse dia nas tuas mãos e abre mesmo o nosso coração para que entendamos, compreendamos e sejamos fiéis e estejamos vigiando à espera da sua volta. Louvado seja o teu nome. Amém. Tenha um ótimo dia.